O liberalismo sempre defendeu, em nome da liberdade de expressão, a oportunidade de nazistas, fascistas e afim se expressarem, criarem partidos e o que quer que seja. Contanto que, essa organização que tem objetivo o fundamento de um partido nazista, que gerou o Holocausto, que gerou a Segunda Guerra Mundial, que trouxe uma série de atrocidades, campos de concentração, enfim, o ápice da escória, o ápice da maldade que a humanidade consegue atingir, embora isso seja um pouco contestado, porque a humanidade sempre foi bastante duvidosa nesses termos, tá? Mas isso está no cerne do liberalismo. O que o monarca, então, que eu tô fazendo esse vídeo aqui meio que de improviso, porque ninguém para de falar, eu vi só um corte do Flow, mas realmente não resta dúvida, ele fala com todas as palavras que ele defende a criação de um partido nazista, depois ele pede desculpa porque ele estava bêbado, Eu vou fazer esse vídeo aqui bebendo uma cachaçinha de banana, que eu já garanto pra vocês, não dá vontade de defender nazismo depois que você bebe ela. Talvez porque seja artesanal, mas eu recomendo comprar ela aqui na Lagoa, na Geral, ali no centrinho. É uma delícia, uma cachaçinha de banana. E se por acaso, de repente, no meio do vídeo, eu começar a defender nazismo por acaso, a culpa é da cachaça, tá? Mas então, pra quem tá chegando agora, eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia e fundador do canal Iluminismo Pós-Moderno. Eu queria convidar vocês a se inscreverem no canal para ter bastante filosofia, vai ter bastante filosofia aqui e vai ter bastante discussão sobre a atualidade, tá? Porque eu entendo a filosofia como uma discussão sobre o presente. Convido vocês a deixar aquele like maroto para ajudar o engajamento do canal, ativar o sininho para que o YouTube traga os vídeos para vocês, e quem quiser contribuir com o apoio será muito bem-vindo, inclusive agradeço a quem já está contribuindo. Então vamos lá, Para fazer essa discussão, eu vou trazer aqui uma obra, tá? Stuart Mill, A Liberdade, ou às vezes traduzido como Sobre a Liberdade, tá? Essa edição da Martins Fontes é uma edição muito boa, talvez a melhor. Ela tem duas obras do Stuart Mill, que é A Liberdade e O Utilitarismo. É outra obra, é a obra mais importante, inclusive, do Stuart Mill, tá? Então, o que eu vou falar aqui é sobre a liberdade. E eu queria dizer assim, eu já li a obra da Liberdade do Stuart Mill 3 vezes. Eu considero o Stuart Mill talvez o melhor liberal que já existiu, tá? Então, e quem faz a introdução da obra, inclusive, é o Isaiah Berlin, que junto com o Stuart Mill também, talvez o segundo melhor liberal, então a gente está aqui no ápice do liberalismo, tá? Eu não tô usando uma estratégia retórica no qual eu pego a escória do liberalismo, como Milton Friedman, por exemplo, e uso a escória do liberalismo para refutar o liberalismo, tá? Eu pego a nata do liberalismo aqui e eu vou trazer aqui argumentos que o Stuart Mill tem para a liberdade de expressão. Stuart Mill escreve no século XVIII, tá? Então a gente teria que ter um pouco de rigor filosófico para entender, por exemplo, que ele não vai falar de nazismo aqui, ele está falando de liberdade, ele está falando de liberdade de expressão. Ele é alguém legitimamente preocupado com a liberdade, tá? Pro contexto que ele vive, ele é um ser humano bom, eu considero o Stuart Mill um ser humano bom, e no entanto eu vou fazer esse livro aqui porque, eu sou professor de filosofia, porque tá todo mundo falando sobre o assunto, e eu quero dar uma abordagem filosófica sobre o assunto, que leva então um dos maiores influenciadores digitais do nosso país a falar abertamente, eu sou a favor da criação de um partido nazista, Mesmo que ele diga num contexto onde ele está dizendo que é uma ideia idiota ser nazista, tá? Mas assim, ele tá lá discutindo, então, com Kim Kataguiri, que pensa a mesma coisa, todo o IMBL pensa a mesma coisa, 90 e poucos % dos liberais, dados da minha cabeça, pensam a mesma coisa. Isso precisa ficar claro, tá? Crucifiquem ou não crucifiquem, não tô com pena do monarca, não tô aqui para defender, nem para demonizar o monarca, tá? Tô aqui para mostrar mesmo que o monarca, ele tá simplesmente vociferando de maneira ignorante e, pelo visto, bêbada, enfim, vociferando besteiras sobre a existência a partir dessa ideologia, que é uma besteira também, que é o liberalismo, tá? Então, o primeiro argumento do Stuart Mill para a liberdade de expressão, e eu sou a favor da liberdade de expressão
expressão, eu tenho mais de um vídeo sobre liberdade de expressão, tá? E não acho que o liberalismo contempla a liberdade de expressão, então por isso que eu combato, né? O primeiro argumento ele é bom, né? É melhor uma verdade viva do que uma verdade morta. O que é uma verdade viva? Uma verdade viva é uma verdade que, além da gente, enquanto sociedade, considera ela verdade, a gente está propenso, né, a defendê-la, a gente sabe defendê-la, a gente tem os argumentos. Eu lembro que uma vez, quando eu dava aula na FURB de filosofia do jornalismo, eu provoquei os meus alunos, né, perguntando, gente, por que o racismo é errado? E daí a galera ficou completamente louca, né? Tipo, como assim o professor tá perguntando por que o racismo é errado? E daí eu me acalmei, assim, fiquei calmo, né? Com uma cara um tanto cínica e irônica, e deixei a galera ficar indignada e... Tá, mas eu não tô dizendo que eu concordo com o racismo. Quero saber por que é errado. Lembro muito bem que uma das minhas alunas favoritas, inclusive, né, que é a mais esquerdinha da sala, e eu sou de esquerda, então simpatizava bastante com o espírito esquerdista dela, tá? Ela ficou tão horrorizada que ela não conseguiu responder, ela não conseguiu argumentos para me dizer por que o racismo é errado. Hoje eu fico com um certo receio de ter passado a impressão errada, né, quando a gente fala de uma verdade viva, né? Passado a impressão de que eu estava defendendo que as pessoas podiam sair por aí propagando nazismo, quando não era essa a intenção. A intenção é que a gente precisa manter enquanto verdade viva a ideia, né, de que existe racismo, quais são os argumentos, o que motiva as pessoas racistas, por que o racismo existe, para que quando a gente se dê conta, né, de por que o racismo é errado, a gente saiba defender como eles não souberam, tá? Eu fiquei muito feliz que todo mundo ali achou um absurdo, quase ficou brabo comigo, claro, depois eles entenderam que eu estava sendo irônico, mas quase ficaram bravos comigo porque eu estava perguntando por que o racismo é errado. Mas a gente precisa de verdades vivas, a gente precisa, além de saber que o racismo é errado, a gente precisa saber defender, né, a sua humanidade, defender todo mundo que é vítima do racismo, tá? Então, nesse sentido, criar tabus tem seu problema, que a gente cria uma sociedade que não debate os temas, cria uma sociedade que não preza pela educação e mais uma série de coisas. O segundo argumento do Stuart Mill é a presunção da infalibilidade. Por mais que a gente possa ter bastante certeza de que estamos certos, não deveríamos nunca ter certeza de que estamos certos a ponto de silenciar outros, tá? Esse argumento, tá, que é o segundo argumento que eu trago aqui, eu vou trazer logo o terceiro e comentar sobre os dois, porque um depende do outro, tá? O terceiro argumento é o de que a verdade irá triunfar, tá? Então, o racismo é errado e isso é uma verdade que vai triunfar. Então a gente não precisa coibir as pessoas de serem racistas e de propagarem o racismo e de criarem então partidos racistas. O mesmo vale para o nazismo, tá? Não é o contexto do Stuart Mill, mas o mesmo vale para o nazismo, né? O nazismo é errado, mas a verdade vai triunfar. Então que a gente deixe que crie-se partidos nazistas, que a gente deixe que criem expressões, que as pessoas expressem o seu nazismo, porque a verdade vai triunfar. Tá? Então não podemos pressupor infalibilidade e a verdade vai triunfar. Essa é a base central dos argumentos do Stuart Mill sobre liberdade de expressão. Ele defende outros tipos de liberdade também, não estou resumindo a obra, tá? Então, assim, qual que é o problema, né? O problema é que ele está redondamente enganado. Ele está redondamente enganado quando ele fala da presunção de infalibilidade, tá? Não é uma questão, na verdade, de verdadeiro ou falso a questão do racismo, é uma questão moral, é uma questão racismo ou nazismo ou qualquer absurdo que a gente não deveria mais estar defendendo sobre o discurso da liberdade de expressão. Então é muito mais sobre a criação de uma moralidade. E moralidades, por mais absurdas que sejam, quando elas têm poder suficiente, elas se criam. Elas se criam e elas podem ameaçar a humanidade, e quando não destroem a humanidade, pelo menos milhões de vidas podem ser perdidas e são perdidas em nome dessas moralidades que a gente deixa crescer em nome da liberdade de expressão. Então a presunção de infalibilidade deveria servir até para o Stuart Mill, deveria servir até para quem acha que a gente não pode censurar nada, né? Não, algumas coisas a gente tem que censurar porque a gente já sabe, porque na essência delas e na essência do nazismo, tá? Existe a morte, o sangue, o preconceito, existe a exata sociedade que a gente quer combater, existe todos os nossos erros e defeitos humanos concentrados que precisam ser combatidos. Então a gente precisa sim pressupor infalibilidade. Eu não tenho dúvida nenhuma, eu aposto a minha vida, eu aposto a minha existência de que o nazismo é algo a ser combatido, de que o nazismo é um absurdo e que a gente não precisa defender a existência, nem permitir a defesa da existência do nazismo. Existem casos sim que a gente pode presumir infalibilidade e justamente
justamente em nome, né, da liberdade. Em nome da liberdade, porque o nazismo não nos coloca nem um passo à frente da liberdade. Ele sempre que ele entra em cena, ele retrocede. Sempre que ele entra em cena, somos menos livres, tá? Os próprios nazistas eram menos livres porque eles eram escravos de concepções absurdas que faziam mal para eles mesmos, e todo mundo, todas as suas vítimas eram menos livres ainda, né? Os campos de concentração são os lugares de menor liberdade que o ser humano habita. A condição de escravizado é a condição de menor liberdade que o ser humano habita, e a gente não pode fingir, né? A gente não tá num momento da humanidade onde a gente pode se dar ao luxo de estar em dúvida sobre escravidão, nazismo, etc, tá? Como se fosse, né? Como se tudo tivesse que ser discutido o tempo todo. Isso, na verdade, é um absurdo por si só, né? A gente viver em sociedade é já estipular algumas coisas e partir delas, tá? A gente não tem como discutir tudo o tempo todo. A gente não tem como formar um cientista hoje, né? Qualquer que seja a área, tentando levar em consideração todas as coisas que já foram ultrapassadas nessa área, trazer todo esse conhecimento para ele, que ia demorar décadas para ele adquirir, e depois trazer esse conhecimento, o conhecimento atualizado para ele, tá? A mesma coisa vale para moral, a mesma coisa vale para todo o conhecimento. A gente não tem nem tempo hábil, nem capacidade do ser humano de computar a quantidade de informação para a gente trazer tudo ao debate o tempo todo. Então o nazismo não precisa mais ser trazido ao debate nos termos de será que ele é bom, será que ele é ruim, vamos criar um partido, vamos defender, vamos trazer, né, pessoas para cá, vamos fortalecer, e está sendo fortalecido, né? Olha o presidente da República, olha os defensores do presidente da República, né? Então, assim, a coisa está sendo fortalecida, a gente não pode, a gente tem que cortar o mal pela raiz, tá? E que nos leva, então, né, à ideia de que a verdade vai triunfar. Isso também é mentira, tá? Isso é mentira. A mentira cada vez mais, né? As fake news, o negacionismo. Lembrem do filme Não Olhe Pra Cima, lembrem, enfim, de todo o negacionismo, antivacina, etc. Se a mentira tem mais recursos que a verdade, a mentira vai triunfar, tá? Se a fake news tem mais recurso do que o jornalismo sério, a fake news triunfa. Então é tudo uma questão de recursos. Não existe nada na natureza da verdade, tá? Isso é um paradigma filosófico ultrapassado. Stuart Mill tinha desculpa porque ele estava no século XVIII, você no século XXI não tem desculpa, tá? É um paradigma filosófico ultrapassado a ideia de que a verdade vai triunfar. O que triunfa é o poder. Maquiavel já dizia, os profetas armados triunfaram, os desarmados não triunfaram. Os nazistas que têm dinheiro, que têm direito de portar arma e que têm liberdade de expressão, têm grandes chances de triunfar, tá? Não importa quanta cachaça você beba, você continua tendo obrigação de ser antinazista, antifascista. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado, né? E se não gostaram, nesse contexto aí, não estou nem um pouco preocupado, porque quando eu tô falando contra o nazismo, eu não tô nem um pouco preocupado com as pessoas que se ofendem ou que acham que eu tô sendo autoritário ou qualquer coisa, tá? Isso é um problema filosófico e eu posso provar, e o meu canal, a existência do meu canal tá aqui para comprovar esse tipo de coisa, então fiquem por aí.